Olá, gente, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa vai ser um dos eventos mais importantes da história e a gente vai conversar um pouco sobre como ela aconteceu e o que ela deixou pra gente depois. Então, nós vamos ter uma França no final do século XVIII como um dos países mais populosos da Europa e também como um dos países mais injustos. Por quê, professora? Bom, a França nesse momento ainda vivia sob uma monarquia absolutista. Como a gente já viu anteriormente, a monarquia absolutista é um tipo de governo em que nós vamos ter um rei e vamos ter todos os poderes concentrados em sua mão. Em uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como um representante de Deus na Terra, tá? E naquela época a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado estava o clero, o segundo a nobreza e no terceiro estado estavam os camponeses, os trabalhadores da cidade e os burgueses. Era uma sociedade hierarquizada, desigual, onde o primeiro e o segundo estado tinham privilégios que não pagavam impostos e o terceiro estado tinha como obrigação pagar esses impostos, tá bom? O terceiro estado é formado pela burguesia e pelos camponeses. Nós temos que prestar atenção que mesmo ela estando no terceiro estado, juntamente com os camponeses, a burguesia vai ter condições melhores, tá bom? Nessa imagem traz justamente essa relação desigual em que a França vivia nesse momento. Aqui, com as roupas rasgadas, cansado, como é representado na imagem de um senhor, nós temos os camponeses, tá? E montados em cima dele nós temos o rei e o clero. O rei, a nobreza e o clero. E o que levou a essa revolução? Nós vamos ter algumas causas, que vai ser uma das principais, a crise econômica que a França estava naquele momento. Então, a nobreza e o rei, com excessos de gastos, com bailes que gastavam bastante, e eles acabam aumentando os impostos desse terceiro estado, dos camponeses e da burguesia, para suprir esses gastos. E isso vai causar uma grave crise econômica. Nós vamos ter a crise agrícola, que devido à baixa produtividade, a oferta de alimentos era pequena e isso acaba aumentando os preços e muita gente vai passar fome nesse período, principalmente essa população mais pobre. Aumento dos impostos para custear a corte, esses gastos excessivos. E principalmente, eu já falei lá na nossa primeira aula, que vai ser a difusão de ideias iluministas. Ideias como a de igualdade, de direito e a liberdade. E aí nós vamos ter o início da nossa revolução. Então, com a insatisfação popular estava muito grande com o rei, ele decide abrir uma assembleia, que era uma reunião composta pelos 3 estados, tá? Com o objetivo básico de votar possíveis mudanças para melhorar a situação socioeconômica e política da França. Só que nós vamos ter um problema. Por quê? Porque o sistema de votação ele vai ser altamente prejudicial para o terceiro estado. Porque a votação nesse momento vai ser por estados, ou seja, cada estado tem direito a um voto. E se pensarmos bem, o clero e a nobreza sempre vão votar juntos. Por quê? Porque eles sempre vão votar pela manutenção desses privilégios. Como, por exemplo, uma votação para os aumentos de impostos. É claro que o clero e a nobreza
vão votar para que esses impostos aumentem, já que eles não pagam, então para eles não faz nenhuma diferença. E o terceiro estado, eles vão lançar uma campanha em favor da votação por cabeça. Porque assim, o terceiro estado vai defender um voto individual, porque eles eram a maioria, eram quase 90% da população nesse momento. E assim eles teriam a oportunidade de conseguir mudanças a seu favor. Só que o rei, nesse momento, não vai aceitar e ele acaba tentando fechar essa assembleia, acabar com a assembleia. Só que o terceiro estado, ele se separa e se autoproclama em Assembleia Nacional Constituinte. E qual era a ideia principal? Elaborar uma constituição e limitar o poder do rei, que nesse momento era absolutista. Então, no dia 14 de julho de 1789, a população fica sabendo que o rei tenta fechar a Assembleia e ela sai às ruas saqueando depósitos de armas, de alimentos, e com o apoio dos soldados, eles acabam invadindo e tomando a Bastilha. Aqui nós temos a imagem que mostra o que vai ficar chamado como a queda da Bastilha, que era uma prisão política e que representava o maior símbolo do absolutismo. E com a queda da Bastilha nós temos realmente o marco inicial da Revolução Francesa. Então nós vamos ter a Assembleia Nacional Constituinte. E nela nós vamos ter um dos ganhos mais importantes da França nesse momento, que vai ser a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Assembleia aprovou, no dia 26 de 8 de 1789, essa declaração. E o que ela vai dizer? Ela vai dizer que todos agora vão ter igualdade perante a lei, direito à propriedade e resistência à opressão. E em 1791, nós vamos ter a nossa primeira Constituição Francesa, que nela vai trazer o fim dos privilégios do primeiro e do segundo estado, a instalação de uma monarquia constitucional com a divisão de poderes. O executivo vai estar o rei, o legislativo, deputados eleitos por voto censitário. Como é esse voto? Voto pela renda, então só as pessoas mais ricas poderiam votar. Por isso que vai ser sem a participação popular. E no terceiro vamos ter o judiciário. Só que Luís não vai gostar disso, não vai gostar dessa Constituição, vai perder parte do seu poder, vai perder seus privilégios. E aí ele quer afirmar a sua superioridade como rei. E aí ele vai tentar fazer um golpe contra a Revolução, criando alianças com a Áustria e a Prússia, que ainda vão ser monarquias absolutistas nesse momento. E aí nós vamos ter a tentativa de fuga do rei. Só que ele já estava com o pezinho quase fora da França, ele vai ser preso e os populares vão se juntar ao exército francês, que com isso ganhou mais força e vão acabar vencendo esses estrangeiros na batalha que ficou conhecida como Valmy, em 20 de setembro de 1792. E com isso só mostra ainda mais o poder do povo diante dessa revolução. E aí nós vamos ter a Convenção Nacional, que vai ser a Assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição. Então, a primeira atitude da Convenção foi abolir a monarquia e proclamar a República. Nós vamos ter a divisão de duas grandes forças políticas nesse momento, que vai ser os girondinos e os jacobinos. Os girondinos vão ser os conservadores, que vai ser formado pela alta burguesia. Se lembra lá no começo, quando eu disse que mesmo a burguesia formando o terceiro estado, eles vão ter interesses diferentes. A alta burguesia já vai ter um certo poder. O que faltava para ela era o quê? Poder político.
E aí nós vamos ter os girondinos, que vai ser justamente essa alta burguesia, em que ela não queria, ela queria mudanças, mas queria essas mudanças com mais calma. E nós vamos ter os jacobinos, que já vão ser mais radicais, que vão querer acabar com a monarquia, vão querer matar o rei. E nós vamos ter o centro, a planície, que vai estar ali no meio, e quem tiver no poder, ela vai estar apoiando. E nós vamos ter o julgamento de Luís XVI. Ele vai ser acusado de traição à pátria. E aí nós vamos ter um impasse. Como eu falei, os girondinos vão querer absorver o rei. Não precisa matar. Para que matar o rei? E os jacobinos, eles vão desejar a sua condenação. Como eu falei, os jacobinos, eles são mais radicais. E acaba que, em janeiro de 1793, o rei foi condenado, foi considerado culpado, e ele vai ser executado em praça pública sobre uma chuva de aplausos populares. Tá aqui a imagem, aqui a cabecinha do rei. Nesse momento, a guilhotina vai estar bem famosa. E aí nós vamos ter a fase em que os jacobinos vão estar no poder. Então, os jacobinos organizaram um governo fortemente centralizador, dirigido por Robespierre, que vai ser o grande representante dos jacobinos. Os jacobinos, eles vão sofrer forte oposição, principalmente dos girondinos. E para ele conseguir apoio popular, eles vão tomar algumas medidas, como a distribuição de terras dos nobres entre milhares de camponeses, a abolição da escravidão nas colônias francesas, o ensino primário obrigatório e gratuito, tabelaram os preços do gênero de primeira necessidade, como os alimentos, e isso vai fazer com que a tensão entre girondinos e jacobinos só aumentem, e também ele vai ter uma grande oposição de grupos externos à França. E aí nós vamos ter um período que ficou conhecido como período do terror, que para Robespierre se manter no poder, ele passou a ter um governo altamente autoritário e que ele passou a exterminar os inimigos. Então, todos que fossem contrários à revolução foram levados para a guilhotina. E com isso, que com essas medidas altamente autoritárias, a população começou a ficar com medo e ele vai perder o apoio popular e o apoio da maioria dos deputados franceses. Nesse momento em que ele estava perdendo esse apoio, os girondinos aproveitaram e deram um golpe e prenderam Robespierre, junto com os outros líderes jacobinos, e os guilhotinaram sem julgamento. Vamos ter uma nova fase da Revolução Francesa, onde os girondinos vão estar no poder e eles vão representar, sobretudo, a alta burguesia. Então, nesse momento da França, nós vamos ter um grande crescimento de indústria e do comércio, e nós vamos ter o desenvolvimento do capitalismo francês. Nós vamos ter uma nova Constituição que foi elaborada e nela vai trazer novamente o voto censitário, ou seja, o voto pela renda, onde a população pobre vai estar fora novamente das decisões políticas. Nós vamos ter um diretório, como o próprio nome já diz, com 5 deputados. Só que assim como os jacobinos, os girondinos também vão sofrer grandes resistências. Nós vamos ter 2 movimentos que vão se mostrar nesse momento, que vai ser os monarquistas, que vão se apresentar como realistas, e nós vamos ter um movimento que ficou conhecido como Conspiração dos Iguais, que eram os novos jacobinos. O governo vai endurecer, vai fazer grande oposição a esses movimentos,
Só que ele vai se encontrar desmoralizado, porque vários de seus membros estavam envolvidos em escândalos, em atos de corrupção. Então, os jornais na França, naquele momento, vão dizer que a França precisava de um homem energético, respeitado e admirado para salvar a pátria. Nesse momento, no exército, a gente tinha a ascensão de um homem, de um cara chamado Napoleão Bonaparte. Vai ser justamente ele, esse general, que tinha uma fama por ter um excelente desempenho contra os exércitos estrangeiros. Ele vai ser escolhido para esse papel de salvar a pátria, nesse momento de salvar a França. E nós vamos ter em 10 de novembro de 1799 um golpe, que ficou chamado como golpe do 18 Brumário, em que Napoleão Bonaparte toma o poder. E aí nós vamos ter o fim da Revolução Francesa e o começo de uma nova era na França, tá? Ela é tradicionalmente utilizada para assinalar o início da Idade Contemporânea, porque foi um evento muito importante. Ela vai representar o fim do antigo regime, a ascensão da burguesia, que a partir de agora vai ter um papel muito importante, e principalmente o desenvolvimento do capitalismo na França, tá? Então, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro. E até a próxima aula.